aqui do livro Meditações Diárias, né, pelo Espírito de André Luiz. Se você efetivamente deseja cooperar com Jesus, nada conseguirá arredá-lo do propósito de servir. Mesmo sob circunstâncias adversas, saberá encontrar recursos para que o bem se manifeste através de suas mãos. Ao invés de inspirarem-lhe desânimo, os percalços naturais do caminho ser-lhe-ão apelos à perseverança e convites ao devotamento. Não perderá tempo reclamando situações de privilégio ou esperando condições mais favoráveis ao cumprimento do dever. Por mais insignificante que considere sua tarefa, procurará desempenhá-la com a responsabilidade daqueles aos quais a vida já confiou em cargos maiores. Se acontecimentos inesperados lhe impuserem limitações ao campo de ação pessoal, não se acanhará de tornar as suas próprias origens no serviço de natureza espiritual com a alegria e com a esperança que lhe assinalaram os primeiros passos na senda do aperfeiçoamento. Compreenderá que todo sofrimento é lição, agradecendo a dor a experiência adquirida na cartilha da aprovação. Preferirá ser desagradado pelos que ainda não conseguem aceitá-lo como é, do que desagradar a consciência que lhe ensina a ser melhor a cada dia que passa. Na companhia de amigos ou solitário, se virá adiante sem se deixar absorver exclusivamente pelos compromissos de ordem material, lutando a todo custo pela emancipação íntima, reconhecendo que toda construção sólida no reino do Espírito se alicerça no sacrifício. Se você sinceramente deseja acompanhar o Mestre na jornada de volta para Deus, tome a sua cruz sobre os ombros e não o perca de vista, em meio às surpresas e desafios da estrada. Estende as noções do serviço e da responsabilidade, agindo incessantemente na religião do dever cumprido, e os amigos do teu círculo pessoal envergonhar-se-ão da ociosidade. Bom, o convite é para a gente trabalhar, né? Para a gente trabalhar e servir naquilo que é a nossa proposta hoje. Hoje nós vamos falar sobre meio ambiente, sobre saúde, sobre espiritualidade. E que todos nós possamos aproveitar tudo que for dito aqui para que a gente possa trazer essa reflexão para a nossa vida e para as nossas atitudes no dia a dia. A gente vai começar agora, então, ouvindo a Ave Maria da Natureza. Estrelas, mares
E a gente vai começar o nosso trabalho fazendo uma viagem. Se ele funcionar, né? Eu acho que não vai funcionar. Vai ligar? Você, Deixa eu tirar isso. Esse aqui não. Isso deve ter um. não reconheceu. Troca a saída, aonde está esse isso, tira esse pendrive daí que a gente copiou tudo para a área de trabalho. Quer que eu faça aqui? Eu acho melhor. Vai ser mais fácil. Aperta aí. Aí foi. Oh, foi. Então a gente vai começar fazendo uma viagem, tá? Bota aquele vídeo, porque não vai sair, não vai por aí. Esse negócio aqui é muito... Bela. Pronto. Saudações, entendedores! Há quantas eras não nos vemos, né? Pois bem, hoje o vídeo é sobre as eras geológicas. Vamos nessa? Contratão. Tá de cabeça pra baixo. Meu Deus! Ok. Nosso planeta surgiu há cerca de 4,5 bilhões de anos. Uma era chamada de Ariano. Isso mesmo, a palavra vem de Ares, o deus grego do inferno. Isso porque o planeta era basicamente uma bola de rocha derretida. Como consequência, os elementos mais pesados, como o ferro, foram em direção ao centro da Terra, formando o nosso núcleo. Com o resfriamento do magma, surgem a crosta terrestre, as primeiras rochas e os vulcões, que eram muito ativos nesse período. Esses vulcões lançavam um vapor ao céu, e o céu chovia como resposta. Além disso, cometas e asteroides trouxeram água aos montes de fora do planeta. Então surgem os primeiros oceanos. E aqui entramos no pré-cambriano. Com as elevadas temperaturas e a sopa de substâncias químicas presentes nos oceanos, de alguma forma surgiu a vida. Eram basicamente organismos unicelulares que realizavam fotossíntese, o que gerava oxigênio para os oceanos. Esse oxigênio começou a reagir com o ferro que havia na água, formando os grandes depósitos minerais que exploramos hoje. Finalmente começam a surgir os primeiros seres pluricelulares, ou seja, com várias células. E esse evento nos leva a uma etapa grandona que perdura até hoje, chamada de Éon Fanerozoico. Deixe eu explicar. Faneros significa visível e zoico, vida. Essa etapa da história da Terra cobre todo o período em que há vida visível ou pluricelular. E é dividida em 3 eras: Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. O primeiro período da era Paleozoica é o Cambriano, caracterizado pela explosão cambriana, um aparecimento muito rápido de grande biodiversidade marinha. Logo surgiriam até mesmo os primeiros peixes. No entanto, a vida só acontecia no mar. Isso porque os raios ultravioleta impediam que qualquer coisa sobrevivesse na costa. Oh, e agora? Quem poderá me defender? O ozônio. A formação da camada de ozônio fez um escudo que defendia a Terra dos raios UV e permitiu que as primeiras plantas vasculares surgissem em terra. Logo, essas plantas se tornaram florestas. E quando tem comida fora da água, o consumidor vai atrás. Assim surgem os primeiros peixes com pulmões, que deram origem aos anfíbios. Estava tudo indo muito bem, plantas fazendo fotossíntese, peixes no mar, vida na terra, surgiram até alguns insetos voadores para preencher os céus. Então era hora de uma grande extinção. Uma cadeia de vulcões na Sibéria começou a entrar em erupção, tipo, todos os vulcões ao mesmo tempo. E eles ficaram ativos por mais de 1 milhão de anos.
que cobriu o planeta de detritos e foi a maior extinção em massa da nossa história, eliminando mais de 96% da vida na Terra. Os animais que sobreviveram cresceram em um tamanho colossal e se tornaram o que hoje conhecemos como dinossauros. Essa é a Era Mesozoica e é dividida em Triássico, Jurássico e Cretácico. No primeiro período da Era Mesozoica, Triássico, surgiram os primeiros dinossauros e mamíferos de pequeno porte. As plantas com sementes dominam a terra e começam a aparecer répteis marinhos, diversificando a fauna aquática. O Jurássico foi o período do apogeu dos dinossauros, dos grandes saurópodes e dos répteis voadores como o pterossauro. Nessa época surge também a primeira ave. O último período da Era Mesozoica, o Cretáceo, foi a era dos grandes carnívoros, como o espinossauro e o tiranossauro rex. Também surgiram as primeiras plantas com flores. Alguns dinossauros comiam plantas, outros comiam esses alguns que comiam plantas. E enquanto tudo isso acontecia, um asteroide de 10 km de diâmetro era atraído pela Terra. Até que... o impacto do meteoro ativou vulcões, provocou tsunamis e criou uma densa camada de poeira que impedia a passagem da luz solar. Esses eventos extinguiram 75% das espécies do planeta. Entramos agora na Era Cenozoica. A extinção dos dinossauros possibilitou um maior desenvolvimento dos mamíferos que sobreviveram. Surgem as primeiras baleias, aves modernas e primatas. A atividade tectônica deu origem às cordilheiras de montanhas atuais, como os Alpes, o Himalaia e os Andes. Os mamíferos se desenvolveram cada vez mais e surgem os primeiros hominídeos, que vão evoluir para se tornar uma espéciezinha chamada Homo sapiens. Milhões de anos se passaram para te trazer até esse momento específico. E agora eu te dou uma missão mais que especial. Deixar o seu gostei nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, fazer um questionário. Pode botar. Não. Isso. Ai, cara, que negócio não funcionou, não tá funcionando até agora. Então, escreva de novo, gente. Vamos ver aqui se Foi. Então tem que botar. Então, ó, a viagem que a gente propôs aqui foi exatamente para a gente ver que nós chegamos por último. Os seres humanos chegaram por último. Né? Então a gente teve toda aquela primeira fase de muito vapor, começa a se formar assim, os primeiros campos sólidos, depois a gente teve mais uma etapa de formação de campo sólido e tal, e durante todo esse tempo, né, começa, né, os unicelulares, os pluricelulares, começa a ter as primeiras vidas e a gente chega por último. Então, tem estudos agora mais recentes que colocam, né, que nós estamos aqui, que consideram que de fato os nossos assim, antepassados são os neandertais. Mas na verdade a gente já se considera humano desde os australopitecos, né? Mas aqui eles colocam que eles começam a surgir, se deslocam pela Europa e a Ásia, depois entre 300 e 200 mil anos atrás o Homo sapiens começa a aparecer, que são os homens modernos, né? Eles aparecem na África, e de 50 mil a 40 mil anos atrás os homens modernos chegam à Europa. Volta ele, essa mão está indo para trás, volta, vai, de novo, mais uma vez, aí é a fonte, né, do estudo. E aqui a gente tem esse gráfico, né, que mostra que, na verdade, a gente já... Isso é que uma coisa que a doutrina espírita não explica ainda muito bem, como é que a gente sai dessa transição, né, de mamífero para australopitecos. Então, toda essa questão de vir do macaco, não vir do macaco, isso ainda é
um grande ponto de interrogação que a doutrina não espírita não traz pra gente. Você está conseguindo enxergar ou eu estou na tua frente? Não, agora que você fez, eu estou conseguindo. Porque eu estou aqui de lado. Senão também não enxergo. Porque a gente está se afastando 20 anos. Eu vou ter que... Você está filmando, né? Eu vou ter que vir um pouco mais para cá, senão eu não vou pode vir. conseguir. Vamos lá. A era do Paleolítico, que é entre 1 e 2 milhões de anos atrás, foi testemunha da utilização inédita do fogo pelo homem. Tá? Nesta época, alguns já moravam em cavernas e vestiam-se com pele de animais que anteriormente poderiam ter servido como alimento. Por que isso aqui é importante? Porque aí a gente começa a provocar aquilo que a gente chama de impacto. É a partir daqui que a gente começa realmente a fazer diferença nas nossas ações, nas nossas atitudes com relação ao meio ambiente, tá? Então, o Homo erectus é um ser com um raciocínio mais evoluído. Ele descobriu que se fizesse fricção entre as duas pedras, esfregando uma na outra, ele conseguia produzir uma faísca, que se colocada em algum lugar de fácil combustão, ele pegaria fogo normalmente, porque até então, o que acontecia? Eles usavam o fogo quando tinham possibilidade de usar o fogo, né? Caiu um raio na terra, um incêndio, então vamos usar o fogo. Quando eles começam a perceber que eles mesmos podiam produzir isso, a partir daí eles já começam com um tipo de impacto diferente. No Neolítico, os grupos humanos deixaram de ser nômades, ou seja, eles deixam de mudar constantemente de lugar em busca de melhores condições de sobrevivência. E eles se transformam em sedentários. Os hominídeos se fixaram em determinado lugar e isso possibilitou o desenvolvimento da agricultura. E a gente sabe hoje que a agricultura, assim como a pecuária, é um tipo de atividade que mais provoca impacto negativo na natureza. O Homo habilis e o erectus serão os primeiros a deixarem impactos ambientais mínimos, é claro, mas interessantes. É por iniciativa destes seres que se adotam as primeiras ferramentas feitas de pedras lascadas e ossos, e estes avanços buscavam aumentar ao máximo a eficiência das caçadas, pois elas fornecem muito mais calorias e são muito mais nutritivas do que os alimentos de origem vegetal. Com o desenrolar dessas questões, temos o primeiro desequilíbrio ambiental motivado pelo homem, ou seja, a adição de mais um predador na pirâmide alimentar. Porque a partir do momento que ele sai para caçar, né, ele já começa a perceber qual é o tipo de alimento que é mais interessante para ele. Né? Nesse momento, o homem, ele acha muito mais interessante se alimentar de um outro animal. E aqui a gente tem no livro da Gênese, né, de Allan Kardec, que fala sobre o período pós-diluviano atual, que é o nascimento do homem. O dilúvio é um consenso até pela ciência. O dilúvio de fato aconteceu. Se Noé existiu ou não é uma outra história, tá? Mas o dilúvio de fato aconteceu. Uma vez restabelecido o equilíbrio na superfície do planeta, prontamente a vida vegetal e animal retomou seu curso. Consolidado, o solo assumiu uma colocação mais estável. O ar purificado se tornara apropriado a órgãos mais delicados. O sol, brilhando em todo o seu esplendor através de uma atmosfera límpida, difundia com a luz um calor menos sufocante e mais vivificador do que o da fornalha interna. A terra se povoava de animais menos ferozes e mais sociáveis, mais suculentos. Os vegetais proporcionavam alimentação menos grosseira. Tudo, enfim, se achava preparado no planeta para o novo hóspede que o viria a habitar. Apareceu então o homem, o último ser da criação. A inteligência desse ser concorreria dali em diante para o progresso geral, progredindo ele próprio. E aqui vem uma informação importante. Quando a gente entra no planeta na condição de um humano, seja como australopiteco, neandertais, enfim, né? Independente daquilo que a gente aceite como lá os nossos primeiros ancestrais, né? Ele já está dizendo para a gente que a gente veio para cá para trazer progresso e para progredir. A grande questão é que a gente começa a descobrir uma forma muito cruel de fazer progresso.
Porque a gente não entende que a natureza, ela depende de um espaço, de um tempo, para que ela possa se recuperar de tudo aquilo que a gente tira dela. E é muito simples a gente ver isso, né? Olá, boa tarde, é muito simples a gente ver isso. Quem tem uma planta em casa que seja comestível, quando ela dá um fruto, você tira o fruto e tem que esperar um novo tempo para que dê um novo fruto. Então isso não é nenhum absurdo da gente perceber, né? Quando a gente chega nesse ponto em que a gente está hoje só tirando, a gente gera um problema ambiental que se chama, que tem uma terminologia hoje chamada de sobrecarga da terra, tá? A sobrecarga da terra, ela tem um cálculo específico para cada país e ela tem um cálculo geral, um cálculo mundial. Então tem países que o dia da sobrecarga da terra já aconteceu. E o que significa isso? Significa que tudo aquilo que aquele país podia tirar da natureza sem provocar dano já tinha acabado. Então vamos lá, hoje é dia 18 de junho. Se a gente considerar que alguns países já consumiram tudo o que em um ano eles deveriam consumir, eles já estão devendo muito para a natureza. E depois isso tudo é calculado a nível mundial. Todos nós temos o nosso dia de sobrecarga da Terra, tá? Então, há uma previsão para que agora, no dia 28 de julho, haja um cálculo mundial daquilo que a gente já consumiu. Na época, assim, de maior escala da pandemia, a gente conseguiu chegar próximo de um ano do ano anterior, porque a gente quase não saía, a gente quase não comia, a gente quase não comprava roupa, a gente quase não consumia, né? Então estava todo mundo em casa, né? Não tinha carro, não tinha poluição, não tinha consumo, ninguém estava indo para o shopping o tempo todo. Então a gente teve assim, nossa, né? Era aquele momento que a gente precisava se conscientizar, tipo assim, poxa, eu não tenho tanta necessidade de consumir como eu venho consumindo antes, mas a gente só pensou que a gente estava preso dentro de casa. Essa é que é a verdade. Tinha até uns vídeos que estavam rolando na internet, tipo, rios que eram poluídos voltando a ter vida, peixe. Isso, uma dessas publicações foi até bastante interessante porque mostrou os canais de Veneza. Né? Então os canais de Veneza estavam límpidos, os peixes passeando. Por quê? Porque você não tem aquele movimento de gôndola. Lá embaixo continua sujo? Lá embaixo continua sujo. Mas você não tem aquele movimento de gôndola passando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Então aquela sujeira ela não ficava sendo revolvida. Você não via que estava sujo, você via que estava limpo, né? Mas na verdade não era limpo, estava claro. Né? E esse período pós-diluviano atual corresponde atualmente à época do Holoceno, que é no período quaternário da Era Cenozoica. E aqui eu vou trazer agora como é que a gente pega a natureza e traz para dentro da nossa saúde em relação à espiritualidade. Porque a gente pensa que, assim, a gente precisa comer bem, ou seja, se alimentar bem, porque comer é diferente de se alimentar, né? Então a gente precisa se alimentar bem, a gente precisa viver bem, a gente precisa ter saúde, mas quando a gente fica doente, a gente pensa o quê? Na farmácia. A gente pensa que tem que tomar o remédio para dor de cabeça, a gente pensa que tem que tomar um anti-inflamatório, a gente pensa no antibiótico, né? A gente pensa no remédio para o vírus, a gente pensa em tudo, menos na questão da saúde associada à natureza e ao meio ambiente. E aqui eu trouxe, né, um pedaço de um livro que eu nem conheço, né, nunca li, só ouço falar, que é O Nosso Lar. Né? Então, eu trouxe uma partezinha aqui do capítulo 50, que é o último capítulo do livro, que é bastante emblemático, porque é quando o André Luiz consegue voltar à casa dele e ver que tudo mudou, não somente para ele, mas como para a família que estava aqui. Né? E ele dá de cara com o novo marido da sua esposa. E passado todo aquele primeiro momento, né, em que ele estava realmente bastante aborrecido com toda aquela situação, ele pede auxílio a Narcisa para ajudar a esse marido. E aí então temos assim,
Ouvi o seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Não cabia em mim descontentamento. A mensageira do bem fixou o quadro, compreendeu a gravidade do momento e acrescentou: não temos tempo a perder. Antes de tudo, aplicou passos de reconforto ao doente, isolando das formas escuras que se afastaram como por encanto. Ele estava cercado de alguns, assim, cobradores, né? Os obsessorezinhos, assim, básicos. Em seguida, convidou-me com decisão: vamos à natureza. Acompanhei-a sem hesitação e ela, notando minha estranheza, acentuou: não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Então vamos fazer assim uma analogia nossa. Estamos aqui, né, coladinho com a linha amarela, vamos sair daqui e vamos entrar na primeira reservazinha que a gente encontrar. O que é essa reservazinha? Um parquezinho que tem algumas árvores, tal, não sei o quê. A gente já não se sente diferente? Já não fica melhor? Já fica maravilhoso, você já sente aquele ambiente mais leve, você já respira mais fundo, né? Então, existem algumas árvores que têm um potencial curativo maior, e foi atrás delas que Narcisa foi. Chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Daí, a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Imensamente surpreendido, via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Até esse momento aqui, eu conhecia dos benefícios do eucalipto, porque quando eu era criança, eu precisei usar muito a chá de eucalipto. E em Friburgo, lá tem bastante eucalipto, e eu fui para lá e a minha madrinha cuidou de mim. A mangueira, para mim, era uma novidade. Mas a folha da mangueira tem um potencial anti-inflamatório maravilhoso. Então, eu só fiquei sabendo disso há pouco tempo, porque eu nunca entendi a questão da mangueira, mas a mangueira ela também é utilizada para questões de doenças pulmonares, que era o caso do marido da esposa do André. Narcisa manipulou em poucos instantes certas substâncias com a emanação de eucalipto e da mangueira. E durante toda a noite aplicamos o remédio ao enfermo através da respiração comum e da absorção pelos poros. Trouxemos um outro material também do André Luiz, que é dos mensageiros, tá? E aqui, André Luiz, ele está junto com o Aniceto, né? Eles estão ainda fazendo o percurso deles para chegar onde eles precisavam, e eles param nesse local para refazer suas próprias forças. E aí André Luiz coloca para a gente assim: decorridos alguns minutos, atingíamos pequena propriedade rural, povoada de arvoredo acolhedor. Laranjeiras em flor perdiam-se de vista, bananeiras estendiam-se em leque, enquanto o goiabal de longe semelhava-se a manchas verdes, a manchas fortes de verdura. A relva macia convidava ao descanso, e o vento calmo passava de leve, sussurrando alguma coisa através da folhagem. Calando-se o nosso orientador, tivemos a atenção exclusivamente voltada para a beleza circundante. Aquele campo amigo e hospitaleiro caracterizava-se por ambiente muito diverso. Não mais as emanações pesadas da cidade grande, mas o vento leve e embalsamado de suavíssimos perfumes. Refletia eu na bondade do Senhor que nos oferecia recursos novos, quando Aniceto voltou a dizer: a natureza nunca é a mesma em toda parte. Não há duas porções de terras com climas absolutamente iguais. Cada colina, cada vale possui expressões climatéricas diferentes. É forçoso reconhecer, porém, que o campo, em qualquer condição, no círculo dos encarnados, é o reservatório mais abundante e vigoroso dos princípios vitais. E aí a gente pode, né, até imaginar aqui, ó, a gente aqui do lado tem aqui o nosso jardinzinho, e é maravilhoso a gente estar ali naquele jardim. É maravilhoso a gente olhar aquela plantação ali, a gente poder abraçar uma planta, né? Nosso mentor sugeriu que a gente sempre que saísse daqui abraçasse aquela árvore ali da frente.
entendeu? Por quê? Porque é importante. Essa coisa de você abraçar uma árvore não é só porque você é amigo do meio ambiente, não. É porque você troca realmente energia com aquela árvore. Do mesmo jeito que você troca energia com o seu animal de estimação, do mesmo jeito que você troca energia com um outro ser humano, né? Um abraço afetuoso vai te fazer bem. Um abraço que não tem tanta afetividade assim vai te fazer mal, né? E a gente tem toda essa questão voltada principalmente para a natureza. Então, quando a gente tem o hábito de transformar a nossa vida, né, dentro aqui da nossa selva de pedra, mas a gente poder trazer para a nossa vida toda essa questão, esse contato com a natureza de uma forma mais próxima, a gente se beneficia. A gente consegue pelo menos descansar. Além de umas picadinhas de mosquito de vez em quando, né, gente? Isso me faz pensar também, tipo, o quanto que hoje em dia a gente só pisa no asfalto e só usa sapato o tempo todo. Então, nossa conexão mesmo com esses fluidos da natureza é muito limitada. Porque a gente tem pontos no nosso corpo energéticos por onde a gente pega energia. Não sei se é todo mundo familiar, mas são chakras. E a gente tem muitos deles na planta do nosso pé. Só que agora a gente está a todo momento calçado e a todo momento andando no asfalto. Então, a gente realmente sente muita falta dessa troca, né? E até mesmo em casa, né? A maioria das pessoas hoje mora em apartamento e tal. Então, por mais que o nosso piso seja sintético, gente, pisar descalço no chão da nossa casa já é bastante importante. Já ajuda muito nesse alinhamento desses chakras, ajuda muito o nosso chakra básico, que é o nosso chakra mais inferior, ele fica muito mais equilibrado quando a gente passa a andar mais descalço, mesmo em casa. Isso para mim é um desafio, porque eu não gosto de andar descalço. Então, mesmo em casa, eu tenho dificuldade de andar descalço. Nessa época, então, terror, porque aí eu fico com os dedos gelados. Tá? Esse aqui é o capítulo dos mensageiros, capítulo 41. Quem tiver o livro, eu sugiro que leia, porque tem muito mais informação, não dava para trazer tudo, né? Mas tem bastante informação, é um capítulo muito rico de informação da interação, né, da gente com a natureza. Qualquer coisa tem na biblioteca. Isso. E aqui a gente vai falar agora de dever e obrigação. Poxa, mas por que isso? Né? E a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Que o dever é você ser obrigado a pagar, né? Que é a questão da dívida mesmo, né? Possuir obrigações com, devia uma fortuna ao pai, continua devendo ao governo, quem deve teme, sentir obrigação, agradecimento por, está sujeito a, né, que devia várias obrigações à mãe, deve bondade à mãe, viu? Obrigação, o ato de obrigar, o fato de estar obrigado a, dever, preceito, o que passou a ser necessário para alguém, usar cinto de segurança agora é uma obrigação. E a gente vai entender o porquê que tem essa diferença. Então, tanto na vida quanto no direito, há uma diferença de tempo e grau entre dever e obrigação, né? Porque, por exemplo, vamos pensar na nossa vida. Todo mundo fala assim, votar é um direito. Não, não é, gente. Eu lamento dizer, votar é obrigação. Se você tem direito de escolher, o que você vai fazer naquele momento que você está lá, tá? É diferente. Mas por que não é um dever? Porque quando é obrigação, se você não cumprir, uma penalidade te é imposta. Essa é a diferença do dever. O dever, você, como o próprio nome coloca, você deve fazer. Faz parte do teu pacote. Mas se você não fizer, você não vai ser penalizado por isso. Se chegar a um ponto em que ninguém cumprir dever nenhum, ele passa a se transformar numa obrigação. E aí, quando você não fizer, você vai ser penalizado, tá? Então, enquanto não há chance do cumprimento espontâneo do dever, ou seja, o governo, o legislador, o nosso pai, a nossa mãe, ele acha assim, pô, legal, enquanto, né, eu acredito que aquele cidadão vai cumprir aquele dever, ele vai fazer. Então, eu não preciso, né, transformar isso numa obrigação para transformar isso mais tarde numa penalidade. O cinto de segurança, durante muito tempo foi recomendado que se usasse. Como ninguém concordou com isso, ninguém queria usar o cinto, passou a ser obrigação.
situação, você está sem cinto de segurança no carro, você é multado, tá? Então, é bem isso que acontece, é bem essa diferença do dever e da obrigação. Mas por que a gente está trazendo isso aqui? A gente vai falar agora do artigo 225 da Constituição Federal. Puxa vida, mas o que isso tem a ver com espiritualidade? Nossa, o que isso tem a ver com saúde? Eu acho que o legislador, no momento que ele formulou esse artigo 225, ele estava realmente muito inspirado, tá? Porque aqui ele está dizendo que todos têm direito, se é todos, é todos. Somos nós, os animais, as plantas, os mosquitos, todo mundo tem direito, tá? Ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Porque se ele estiver ecologicamente equilibrado, eu não vou ter um monte de mosquito me atacando, por exemplo. Por quê? Porque tem um predador para aquele animal que vai consumir aquele animal e vai manter isso em equilíbrio. Aí ele não precisa vir me pegar fora do lugar onde ele deveria estar. Que é bem de uso comum do povo. Se é bem de uso comum, é de todos nós. Porque tudo aquilo que é público não é de ninguém, ou seja, pertence a todos, tá? E essencial a sadia qualidade de vida. Então, se a gente fizer a nossa parte, tudo relativo à nossa saúde, ao nosso equilíbrio, vai estar ok. Impondo-se ao poder público e à coletividade. Então, olha, o governo e os seus prepostos têm que fazer. E a coletividade também. E a coletividade somos nós, não sei se vocês sabem. Se vocês não souberem o que estou falando agora, somos nós, tá? Então a gente tem o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Quem são as presentes gerações? Somos nós que estamos aqui. Não importa, eu que cheguei lá nos anos 60 e o cara que chegou agora em 2023. Nós estamos vivendo nesse momento. Então, o presente é o momento que a gente está aqui, que a gente está vivo, que a gente está encarnado, aproveitando tudo isso. E as futuras gerações. Aí vamos pensar uma coisa. Olha, a gente está num momento de transição badaladíssimo, que significa que a gente está saindo de provas e expiações para um mundo de regeneração, né? Também não sei se vocês sabem, eu acho que todo mundo aqui vai desencarnar um dia. Não sei se vocês sabem, eu tenho esse mau hábito de falar essas coisas. Então, assim, a gente vai se encarnar um dia. E como eu tenho esperança de voltar no mundo de regeneração, significa dizer que, olha, essa futura geração sou eu amanhã. Então, se eu preservo hoje, se eu cuido hoje, quando eu voltar lá no mundo de regeneração, eu vou encontrar o meio ambiente equilibrado, eu vou encontrar que a situação está essencial para a sadia qualidade de saúde da vida e tal, da preservação de tudo. Vai ser tudo maravilhoso. Vai ter rio despoluído, vai ter peixe sem microplástico, vai ter carne com menos antibiótico, né? Vai ter, para os vegetarianos e veganos, vai ter verdura, fruta e legumes sem agrotóxico, né? O nosso solo não vai precisar receber tanto adubo, porque a gente não vai destruir tudo, né? Com uma agricultura violenta como a que a gente tem hoje, né? Então, quando a gente preserva para o presente, a gente está preservando para a gente que está aqui e está usando, né? Porque quem aqui não usa meio ambiente? Aqui todo mundo se alimenta, ou todo mundo come, mesmo que seja industrializado. Tem que ter uma base que sai da natureza para aquele industrializado. Nem que seja o sal. Nem que seja o sal, né? Nem que seja o sal. Mas, de qualquer forma, você tem uma base natural. Então, todo mundo usa a natureza. Todo mundo vive da natureza. Gente, olha só, a gente chegou aqui por último. Pensando assim, de um ponto de vista assim, mais religioso, vamos pensar assim que Deus criou tudo isso para a gente aproveitar, e ele falou assim, olha, quando você chegar lá, para você progredir e fazer o progresso, vai estar tudo pronto para você usar. Aí o que a gente faz? A gente só causa impacto negativo o tempo todo.
gente reclama que qualquer chuvinha a cidade enche. Mas está enchendo por quê? Será que a culpa é só do governo, porque não está providenciando o aumento e a limpeza, né, das populações? Será que é só o governo, gente? Será que tudo está acontecendo na vida da gente? Está acontecendo porque parte de dentro da nossa casa ou é o governo que está jogando lixo também na rua? Então a gente precisa ter essa consciência, porque isso aqui, por enquanto, ainda é dever, pode virar obrigação. Em alguns lugares, inclusive, né, porque a coleta de lixo, a grosso modo, né, chamando de lixo, ela é feita dentro do município. Então, em alguns municípios, dependendo daquilo que você fizer, você já é multado. Vamos lá, os resíduos de obra. Se você não fizer a coleta do resíduo adequadamente, a Conlub pode ir lá te multar. Se ela descobrir que você pegou aquele resíduo de obra e jogou indevidamente no lixo da sua casa, ela pode te multar. Por quê? Porque você tem obrigação de fazer o descarte de forma correta. Ah, mas eu não conheço a lei. Tá, isso pode ser um atenuante para você, mas não significa que você não tem que cumprir. Então, sempre que a gente pensar no meio ambiente, não é só uma coisa que a gente está aqui falando porque a gente está no mês de junho e a gente tem a Semana do Meio Ambiente, a gente tem um monte de coisa que se comemora em junho em relação ao meio ambiente. A gente está falando da sobrevivência de nós mesmos, dos nossos filhos, dos nossos netos. Hoje, boa parte das crianças tem problemas respiratórios em função de quê? Em função da poluição. Então, se eu tenho carro e eu mantenho o meu carro bem regulado, eu estou colaborando para que o ar fique razoável, pelo menos. Quem aqui lembra de como era Cubatão há uns anos atrás? Cubatão era uma cidade que não via a luz do sol. Você chegando, passando por Cubatão, você já via aquela nuvem cinza, assim, né? A gente acha lindo o anoitecer, né? Aquela nuvem laranja. Vou dizer para vocês que aquela beleza toda é poluição. Quando você olha em direção a Caxias, então perto ali da Reduc, fica lindo. Pura poluição, gente. Mas é bonito de se ver, né? Só que a gente acha bonito e acha romântico, mas muita gente não sabe que aquilo dali é poluição. Aí a gente vai falar do maior vilão da poluição que a gente conhece hoje, que é o plástico, né? A gente sempre tem um vilão. Hoje na alimentação o nosso maior vilão é o açúcar, né? E na poluição o nosso maior vilão é o plástico. O plástico, ele veio com a proposta de ser ambientalmente correto, tá? Ele veio assim no final da década de 70 com essa proposta e teria dado certo, tá? Se a gente soubesse usar, se a gente não tivesse feito o que a gente fez. E aí, isso aqui é a ilha de lixo do Pacífico. Hoje já existe até um ecossistema próprio deles lá, tá? Mexer nessa ilha hoje é problemático. Mas o que que acontece? Ele tem um apelido interessante, né? Que é o 7º continente. E aí ele já coloca, né? Que a ilha de lixo que flutua no Pacífico triplica o tamanho da França. Ou seja, são 3 Franças, 3 países, né, que tem ali. E é o maior depósito de lixo oceânico do mundo, com 1,8 trilhões de pedaços de plásticos flutuantes que matam anualmente milhares de animais marinhos entre a Califórnia e o Havaí, né? Charles Moore foi o primeiro que fez soar o alarme. O capitão e oceanógrafo norte-americano ficou horrorizado quando, em 1997, voltava com seu veleiro de uma famosa regata náutica e ele tropeçou com um mar de plástico tão extenso que precisou de 7 dias para atravessá-lo. Tá? Só que em 1997, essa ilha aí já devia ter uns 20 anos, porque tem material dela já identificado dos anos 70. Então, quando ele chegou aí, já tinha 20 anos de lixo boiando. E a maior parte
desses componentes, desses plásticos, são formados pelos microplásticos. São os próprios plásticos que foram se decompondo, né? E alguns plásticos que foram chegando. Quem já teve assim, a oportunidade triste de ir ali perto do Museu da Manhã depois de um dia de muita chuva? Aquele cantinho ali, gente, fica puro plástico. Fica com tanta quantidade que as pessoas pegam pequenas embarcações e vão ali fazer para catar material para levar para reciclagem. Eu já tive a oportunidade de ver isso. Tá? Então, por exemplo, teve uma época, eu fui uma semana e vi. Na outra semana foi um navio da Marinha ficar em exposição. Aí eles limparam tudo, tiraram tudo, porque o navio da Marinha estava ali, era um navio de pesquisa. Né? Então, vamos deixar limpinho, porque todo mundo vai entrar, vai ter turista vendo de mais próximo e a gente precisa deixar isso de forma agradável. Então, o que acontece? Né? Quando chega em 2 décadas depois, a Grande Mancha é um continente de lixo de 1,6 milhões de quilômetros quadrados. É uma coisa assim que a gente perde a noção. 1,6 milhões de quilômetros quadrados, gente. Eu não consigo ver uma coisa dessa, não consigo enxergar. E como toda boa ilha, né, flutuante assim, é como se fosse um iceberg mesmo, né? Porque a gente só enxerga aquela parte de cima, mas tem toda aquela parte de baixo que é onde esse ecossistema está formado. É tipo você pegar um navio, aquele navio naufragou, ninguém tirou aquilo de lá, ficou lá, daqui a pouco realmente ninguém vai mexer mais, porque você vai criar um ecossistema ali. Né? Do mesmo jeito que a gente gosta de arrumar casa para morar, os animais aquáticos também gostam. Então eles vão lá e criam toda uma situação de vida para eles ali. Isso é a ilha ao vivo. E eu posso dizer para vocês que assim, os maiores poluidores vêm da China. Eu acho que eu coloquei aqui. Acho que está no outro, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Os materiais procedentes: Japão, México, Taiwan, China, Filipinas, Canadá, Chile, Colômbia, Alemanha, Itália, Coreia e Venezuela. São os principais poluidores. Significa dizer que a gente não está nisso aí, não? A gente está sim, porque tem um negócio chamado corrente marítima, que pega todo o lixo que a gente descarta de forma incorreta e joga dentro, vai para o rio primeiro, né? E depois ele vai cair no mar. Então, normalmente, né, o primeiro local de deságue desse resíduo que a gente está jogando de qualquer jeito na rua é a Baía de Guanabara. Para a gente é a Baía de Guanabara, né? Mas dependendo da onde a gente esteja, isso vai para o oceano. Se você descartar de uma forma equivocada a sua garrafa plástica numa praia como Barra da Tijuca, como Ipanema, como Leblon, a probabilidade de só alcançar o oceano é muito maior do que a poluição da Baía de Guanabara, né? De qualquer maneira, eles colocaram que, além do prejuízo para muitos biomas, né, o lixo marinho ele afeta a pesca, afeta o turismo, traz prejuízos financeiros e se estende para além dos territórios dos países produtores. É lógico, né? A gente acabou de falar que a gente tem uma corrente marinha. Não tem muito tempo, essa foto circulou na rede durante um tempo, de uma embalagem do creme dental Colinos. Acharam um creme dental Colinos. Sabe aonde? Na Antártida. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente faz, porque a gente está colaborando, sabe? Quando a rua enche, tem colaboração do ser humano, porque a gente joga lixo na rua, porque a gente descarta de forma errada os nossos resíduos. O plástico é o maior vilão, mas ele não é o único. Porque a gente pensa de uma forma errada que eu estou jogando papel aqui, o papel é biodegradável. Esquece isso, gente. O papel higiênico que a gente comprou essa ideia de ser biodegradável e não usar a lata de lixo no banheiro, ele
transforma numa grande massa, que dependendo do tempo ele se transforma numa grande pedra e você tem que trocar a tubulação, porque não tem empresa que consegue jogar um material ali para aquilo ir embora, seguir o caminho. Quem tem a possibilidade de ver o que acontece na estação de tratamento de esgoto da Alegria aqui no Caju, vocês não têm noção do que se acha ali. Acha pouco também, tá, gente? Tem isso. Mas acha assim, resíduos que vocês não fazem ideia do que as pessoas jogam e pela tubulação de esgoto, ou que vai até cai nos rios. Quem mora perto de rio, né, tem esse problema, as pessoas não querem esperar a coleta regular, elas pegam sua sacola de lixo e jogam no rio. Aí tem toda uma questão de assoreamento, que não tem cuidado, que não tem isso, não tem aquilo, mas tem lá o lixo da pessoa ali. Aí chove, aquilo inunda, volta para dentro da casa das pessoas e o culpado é quem? É o governo. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente faz, porque isso é benefício para a nossa saúde. Isso é benefício para esse mundo de regeneração que a gente vai receber quando a gente voltar. Porque o que eu não preservar hoje, né, eu vou ter uma conta para pagar lá. O boleto? Tem boleto. E a conta é alta, gente. A conta é alta do boleto. Eu disse para você que eu estava usando boleto. Entendeu? A conta é alta do boleto. Porque sabe por quê? A gente está pensando que a gente vai sair no mundo de expiações e provas e a gente vai entrar na regeneração com um mundo lindo, cheio de arco-íris. Gente, não é verdade isso não. A gente ainda vai ter boleto para pagar lá no mundo de regeneração. E se a gente tem, olha, para as futuras gerações a obrigação de preservar, a obrigação de manter, a gente precisa ter na cabeça que eu pelo menos já disse que eu pretendo voltar. Não sei se vai dar certo não, mas eu estou tentando. Estou tentando fazer o meu melhor para que eu possa voltar da regeneração. E aí eu quero ter menos conta para pagar. Porque vai que quando eu voltar já não vai ser mais dever preservar, vai ser obrigação. Então, quando eu deixo de descartar de uma forma inadequada o meu resíduo, eu estou contribuindo, eu estou dando lá a minha moedinha de 1 centavo naquele cofre que vai lá depois juntar todas aquelas moedas para ver assim, poxa, o que ela fez de fato para melhorar a condição desse planeta para daqui a algum tempo. Porque aqui é lar, aqui é escola e aqui é o hospital. Agora, eu vou querer receber o hospital diretamente pela UTI? A escola vai continuar sendo para mim um meio de receber as lições com a palmatória na mão? E o meu lar vai ficar sujo? Eu não gosto de ficar na sujeira. Alguém aqui gosta? Então a gente precisa começar a mudar os nossos conceitos com relação àquilo que a gente produz, com aquilo que a gente faz, com as coisas que a gente consome. Então a gente pode continuar consumindo? Pode, e vai continuar consumindo. Alguém aqui quer ficar sem ar-condicionado no verão? Não, né? Mas vocês sabem que cada vez que a gente aperta o botão para ligar essa luz aqui, a gente está consumindo água? Que não é só energia? E pode ser pior, se a gente não tiver com água suficiente no reservatório, a gente vai consumir carvão. E aí a nossa conta de luz vai lá em cima. Lembra aquela bandeirinha verde, amarela e tal? Não é para ficar bonita a conta não, gente. É porque a gente paga quando a gente usa termoelétrica. Porque a termoelétrica, ela é muito poluidora. Então, para manter o nosso ar-condicionado, a gente está poluindo. Então, se eu não colaboro com o equilíbrio desse planeta, como é que vai ficar essa conta no final?
Está arriscado. Quando eu voltar no mundo de regeneração, nem vou poder usar o ar-condicionado. E aí, como é que vai ficar isso? Então, olha, do dia 27 de maio, a gente comemora o dia da Mata Atlântica. E por que eu trouxe a Mata Atlântica? A Mata Atlântica é o nosso bioma, tá? Aqui do Sudeste, do Rio de Janeiro, Floresta da Tijuca, Parque Lage, o Parque Estadual da Pedra Branca, que essa parte aqui é a parte de Campo Grande, né? Infelizmente, a gente sabe que quanto mais longe do centro da Zona Sul a gente estiver, mais degradado o nosso ambiente vai estar, tá? Infelizmente é assim. Mas, de qualquer maneira, isso é um parque estadual, isso colabora muito para que essa região seja um pouco menos quente do que ela normalmente já é. Então eu tenho a obrigação de preservar isso daqui também, porque vai que quando eu voltar eu não consigo voltar morando onde eu moro, eu tenho que morar lá em Campo Grande, que é quente a beça, e não vou poder usar ar-condicionado. Então a gente precisa preservar isso, né? Então, segundo os dados da edição do Atlas da Mata Atlântica, da Fundação SOS Mata Atlântica, que foi lançado no dia 25 de maio, entre 2020 e 2021, o desmatamento do bioma aumentou 66% na comparação com 2019. E por que eu trouxe isso? Primeiro, porque é do Rio de Janeiro. E segundo, que a gente está sempre preocupado com o que está acontecendo na Amazônia. A gente só pensa na Amazônia. A gente só pensa nos oceanos, a gente esquece que o oceano é feito de praia. A praia a gente tem aqui, daqui para a praia, 20 minutos? Mais ou menos isso, né? Mas a gente tem rio também, a gente tem cachoeira, né? Então a gente está lá preocupado com a Amazônia que está desmatando, que está queimando, mas a gente aqui está fazendo a mesma coisa no Rio de Janeiro. A gente aqui está matando animal silvestre, a gente aqui está derrubando árvore nativa, né? Há pouco tempo, né, queriam derrubar o último remanescente de Mata Atlântica na planície que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, lá no campo de Jericinó, para construir um autódromo que não seria usado, né? Mas, de qualquer maneira, a gente precisa começar a prestar atenção que a gente tem que cuidar da onde a gente vive. A gente vive no Brasil e a Amazônia é nossa. Mas a gente vive no Rio de Janeiro e a gente tem Mata Atlântica para cuidar. Né? Pra gente, quando reencarnar, se reencarnar no Rio de Janeiro, porque eu quero reencarnar no Rio de Janeiro, eu gosto. Então, quando eu reencarnar no Rio de Janeiro, eu quero ter Mata Atlântica. Gente, eu tenho que fazer plano pro futuro. Então, tem que fazer plano pro futuro. Então, aqui, olha, é um bioma de floresta tropical, né? E que a gente precisa, de fato, começar a cuidar e a melhorar. Então, vamos trazer as nossas reflexões finais. Pertencemos aos mesmos departamentos da vida, desde o mineral, vegetal e animal. Eu tive a oportunidade de ver essa frase recentemente num evento em que eu participei e eu achei fantástico. Eu não sei se a frase é da autoria desse professor, mas foi no material dele que veio a divulgação, tá? E eu acho que é muito fantástico a gente pensar nisso, porque quando a gente vê na Bíblia, né, que você do pó veio e ao pó voltará, por que isso em termos químicos é fácil da gente perceber? Quando a gente pega o barro e a gente vê as propriedades químicas do barro, são as mesmas propriedades químicas da gente. Quando a gente traz isso para dentro do conceito de espiritismo que a gente sabe que o nosso perispírito se apropria dos elementos químicos na onde a gente vai reencarnar. Então, a gente volta para o barro, né? Porque de um jeito ou de outro a gente vai voltar. Ah, mas eu quero ser cremado. Alguém vai jogar sua cinza em algum lugar. Eu espero. Né? Então, para ter essa mentalidade, para a gente ter essa filosofia, a gente precisa de fato pensar que a gente faz parte desse contexto. Né? A gente precisa ajudar a preservar o ambiente que é muito rochoso para que aquela rocha não despengue de algum lugar e nos atinja onde a gente está. Né? A gente precisa cuidar da vida vegetal e da vida animal. Por quê? Porque a gente se alimenta de tudo isso.
Porque de um jeito ou de outro, um princípio animal está indo para dentro do nosso organismo, um princípio vegetal está vindo para dentro do nosso organismo. Não interessa se você não come peixe, se você não come frango, se você não come ovo. A questão não é essa. A gente está em contato uns com os outros sempre, o tempo inteiro. Né? E a gente precisa trazer isso para dentro da nossa consciência, para dentro do nosso coração, porque a gente precisa se responsabilizar pelas coisas que a gente faz. Do ponto de vista do planeta, não existe como jogar lixo fora. Porque não existe fora. A gente não pega assim, olha, vamos contar para vocês como funciona. A gente pega a sacola, bota lá na calçada, a Colume vem na coleta regular, pega aquilo, leva para um lugar chamado caju. Do caju, aquilo ali vem a ciclos, que é seropédica, pega aquilo tudo e leva para a seropédica. Hoje funciona assim. Às vezes vai para o lixão também, né? Mas aí não é a Colume que está coletando. Tá? Na coleta regular é assim que funciona. Hoje está assim. Só que quando a gente pega todo o nosso lixo, mistura e joga tudo para ir para o aterro, a gente está perdendo uma boa oportunidade de contribuir mais favoravelmente para o meio ambiente. Tá? Então, que a gente possa, de fato, refletir sobre o que a gente viu aqui. O objetivo não é dar aula de meio ambiente para ninguém, é que a gente se conscientize que, como espírito que somos, imortais, e que nós queremos voltar para um planeta de regeneração, mesmo que não seja no Brasil, né? Eu vou ficar triste, mas mesmo que não seja no Brasil, tá? Que a gente precisa contribuir para que o planeta continue. Tá? Que a gente faz parte do planeta. A gente chegou por último para cuidar e preservar. Tá bom? Muito obrigada.